Primeiramente, aí, André, muito obrigado aí pela presença. Acho que nesse atual momento aí que a gente vive, é super importante que a gente esteja próximo aos investidores, mesmo com essa dificuldade aí física, mas que a gente sempre esteja passando aí as informações aí, o maior número de informações, estando próximo aí tanto dos investidores quanto dos parceiros. Então, acho que trazer uma gestora aí de renome igual a Brasil Capital é super importante. Acho que é muito válido aí esse bate-papo nesse cenário bastante desafiador. André, se puder, então, acho que fazer uma breve introdução aí, acho que boa parte que já conhece aí a Brasil Capital, mas se puder fazer essa breve introdução aí do André Ribeiro e contar um pouquinho aí sobre a Brasil Capital. E aí depois a gente acho que entra aí nesse ambiente aí de contextualização aí desse cenário aí bastante desafiador aí macroeconômico. Opa. Só um segundo. Conseguem me ouvir agora? Opa, sim, agora foi. Tá ótimo. Você que está no controle do som. Bom, vamos lá. Agradeço ao Gabriel e à RB Investimentos pela oportunidade. Eu acho que nessas horas de maior não, mas na verdade de enorme instabilidade, é super importante estar próximo dos clientes, dos potenciais clientes, tentar explicar ao máximo o que está acontecendo com toda a transparência possível. Basicamente, a Brasil Capital foi fundada há 12 anos, em 2008, mais especificamente em outubro de 2008, com foco em investir em empresas brasileiras abertas em bolsa. Tá? Nós temos uma única estratégia, isso é super importante. Então, basicamente, análise fundamentalista das companhias brasileiras e foco em resultados, em composição de resultados a médio e longo prazo. Nós temos 16 pessoas no escritório, quer dizer, é uma estrutura relativamente pequena, porém integralmente dedicada a esse único produto, que é o Brasil Capital FIA, tanto o Brasil Capital 30 FIA quanto o Brasil Capital FIA, que tem exatamente a mesma estratégia, são basicamente fundos espelho, que tem como clientes tanto family offices, quanto plataformas, quanto private banks, além de clientes institucionais locais, como fundos de pensão, ou ainda clientes institucionais estrangeiros, como endowments, quer dizer, fundos de escolas, de universidades lá fora. Então, hoje são cerca de 5 bilhões de reais sob gestão, nessa única estratégia. Só um segundo, André, acho que o som cortou aqui. Boa. Bom, basicamente são algo em torno de 20 companhias no nosso portfólio, sendo os 10 maiores investimentos responsáveis por algo em torno de 2/3 da nossa exposição. São 10 sócios e 10 pessoas na equipe de gestão e análise de investimentos de companhias com foco bastante fundamentalista, tentando entender não só as empresas em que a gente investe, nos aproximando das companhias, mas também de toda a cadeia de valor e de relacionamento das companhias em que a gente investe. E como conclusão aqui da introdução sobre a Brasil Capital, nós começamos as atividades em 12 de outubro, se não me engano, de 2008, e nas primeiras 2 semanas de operação, os fundos caíram 30% por conta da crise da Lehman Brothers. Para começar, né, André? 2008. Pois é. Tudo isso para dizer que o curto prazo
ele é muito aleatório, tá? Obviamente que se a gente soubesse que em 2008 ainda haveria uma queda de 30% no mercado à nossa frente, nós não teríamos aberto o fundo 2 semanas antes dessa queda, e sim 2 semanas depois. Então, o que aconteceu no momento seguinte foi uma recuperação das cotas em algo em torno de 3 meses, e o fundo acabou fechando o trimestre com 8% de alta. E o ano seguinte, que foi 2009, foi um ano extremamente positivo para os ativos brasileiros na Bolsa. Eu, de fato, não sei exatamente onde essa crise vai parar. Viver com a incerteza e o não controle faz parte da nossa atividade, isso é super importante deixar claro, assim como conviver com ansiedade e angústia. No fim das contas, nesses momentos, o que a gente procura fazer, independentemente do nervosismo e da dificuldade que o mercado enfrenta, é olhar para o nosso portfólio com muita tranquilidade, muita serenidade, reconhecendo, obviamente, a gravidade do momento atual, mas olhando para empresa uma a uma, para as condições de caixa e para o que a gente chama de lucro potencialmente mais normalizado das companhias quando essa crise passar, porque a gente tem uma convicção muito grande de que mais cedo ou mais tarde essa crise vai passar, assim como todas as outras crises do passado ficaram para trás. Uhum. André, obrigado aí pela introdução. Eu acho que aí você já até entrou aí, acho que um pouco no tema aí da gestão do portfólio, que eu acho que eu gostaria de até comentar um pouco mais para frente, mas antes até acho que eu e o Gustavo aqui, toco a parte de produtos, Gustavo é nosso estrategista aqui da RB. Acho que um ponto que eu não comentei, então, para todos os participantes que tiverem alguma pergunta, tem a ferramenta de Q&A aqui embaixo, então você pode utilizar ela aqui, que na medida do possível a gente vai repassando aí para o André Ribeiro. André, então, acho que assim, indo mais para o lado econômico, um ponto aí que acho que é o tema aí dessa live, é que basicamente como que vocês estão vendo esse ambiente aí macroeconômico em termos de cenário. Eu sei que, assim, de fato, é um cenário bastante aí complicado e com baixa visibilidade, mas, de fato, eu queria entender um pouco mais aí como que vocês estão analisando aí esse cenário macro e, de fato, esses grandes desafios aí que a gente tem aí pela frente. Bom, no fim das contas, obviamente que isso é uma crise que começou como uma crise de saúde, uma crise sanitária muito séria e se espalhou da China e da Ásia para o mundo ocidental, com um foco muito grande em Itália, Espanha e França, e chegou aos Estados Unidos, especificamente a Nova York, com muita força, e também chegou ao Brasil. E, obviamente, que nesses momentos, os países mais frágeis economicamente, eventualmente, podem sofrer um pouco mais. Então, a gente reconhece a gravidade da crise e não se trata de uma crise única e exclusivamente de saúde, né? É uma crise de trabalho, é uma crise de oferta, de demanda, de logística e, eventualmente, uma crise financeira muito forte, no sentido de que o mercado de crédito pode e já se estressou bastante. Então, até por isso que os governos mundiais vêm, de certo modo, interferindo ou fazendo intervenções nos mercados de crédito
tanto público quanto privados, ou começarão a fazer essas intervenções, porque, de fato, o estresse no mercado de crédito, e se um agente no mercado financeiro passar a desconfiar do outro, aí a gente trava todas as linhas de crédito, trava o sistema financeiro ou bancário mundial, e o resultado pode ser muito mais sério. Então, baseado na crise de 2008, os governos já tomaram várias iniciativas de prover crédito de maneira abundante, seja para os próprios bonds que os países emitem, ou seja para a parte de crédito também corporativo. São trilhões que estão sendo disponibilizados, quer dizer, o pacote nos Estados Unidos de 2 trilhões, a gente tem somatórias aí de pacotes superiores a 5, 6 trilhões de dólares. Hoje já se discute mais um pacote focado em infraestrutura nos Estados Unidos para sair dessa crise. E até o Brasil soltou o seu pacote quase que trilionário, incluindo linhas de crédito para pequenas, médias empresas, BNDES atuando, Banco Central atuando, e, ao mesmo tempo, o governo, ou parte do governo, entendendo, de fato, a seriedade da crise, o que não necessariamente é verdade para o nosso, infelizmente, para o nosso líder, que é o nosso presidente, que minimiza os problemas que podem ser gerados com a pandemia do coronavírus. Então, eu acho que é preciso, em primeiro lugar, reconhecer, e o mundo já reconheceu, que é uma crise de saúde, mas é uma crise financeira, de trabalho, oferta, demanda, logística, ruptura em várias cadeias de negócios, e os desafios dos governos são justamente fazer com que essas rupturas potenciais de oferta, demanda, etc., elas sejam minimizadas durante o período de disseminação do coronavírus, porque ao mesmo tempo em que existe uma seriedade muito forte em relação à crise, de certo modo, o mundo sabe também que é uma crise que tem data para acabar, pelo menos acabar marginalmente, ou deixar de ser tão intensa, para que aí os países possam retornar às suas atividades, ainda que gradualmente. Então, é muito séria a situação, é de fato a maior crise pela qual possivelmente a minha geração passa, tendo visto aí crise do México, crise da Rússia, eleição do Lula, todo o estresse, depois em 2008, depois 2012, 13 e impeachment da Dilma. Certamente essa crise de certo modo, tem um foco bastante diferente, e mais relevante do que isso, essa crise, ela, por imposição, ainda que seja correta a imposição, mas ela determina que as pessoas fiquem em casa. E as pessoas ficam em casa fazendo o quê? A sua grande maioria procurando notícias sobre o coronavírus e tendo as suas diversas interpretações. E mais do que isso, as pessoas têm família, têm filhos, têm pais, mães. Então, o pânico envolvido na queda do mercado já existiria numa crise dessa magnitude, mas psicologicamente, emocionalmente, eu acho que a crise ela é majorada pelo fato de estar ligada à saúde, e as pessoas dentro das suas casas. E no meu caso, por exemplo, eu basicamente invisto o meu tempo pesquisando sobre empresas, falando com executivos relacionados às empresas em que a gente investe, mas ao mesmo tempo olhando para o mercado cair,
essa que é a realidade. Obviamente existe a sensação de ansiedade, angústia, de fato tem um teor emocional muito forte e, ao mesmo tempo, preocupado com o coronavírus e preocupado com a família e com a responsabilidade que é gerir recursos de terceiros. Então, de certo modo, para adicionar a seriedade dessa crise, as pessoas têm que ficar nas suas casas. E ficando nas suas casas, ou tendo pouco a fazer ou tendo muito a fazer, é de fato uma situação bastante estressante e que pode amplificar os movimentos do mercado. E a gente sabe que os mercados, muitas vezes, eles são irracionais, eles são disfuncionais, que é o que a gente tem visto no mercado de crédito, no mercado acionário, e o governo, dentro do possível, ele pode intervir. A gente, quer dizer, o Banco Central ele tem pleiteado para poder fazer um quantitative easing no Brasil, quer dizer, fazer a compra de títulos públicos e privados de crédito. Vamos ver se isso vai adiante ou não, mas são iniciativas que são tomadas lá fora e que no Brasil passam a levar em consideração também, dada a gravidade da crise. Então, a gente tem que cuidar dos mais pobres, porque certamente tem muita gente que trabalha durante o dia para poder pagar as contas e a alimentação da família à noite. Essa é uma realidade do Brasil e tem que estar muito atento a isso, portanto, ajudando as pessoas da maneira possível. E, dado que é uma situação atípica, o governo tem agido fortemente, o que vai muito... o que é muito antagônico com as iniciativas do governo até então, muito liberal na economia, deixando a interferência do Estado minimizada, mas, de certo modo, apesar de terem demorado para entender, o fato é que a equipe econômica entendeu que, numa situação absolutamente emergencial e atípica, é preciso que o governo também dê um impulso fiscal à economia e não só o impulso monetário. Boa, André. Eu vou então amarrar um pouquinho das coisas que você falou e depois a gente passa mais por outros pontos. Mas então você, como gestor, falou sobre ser um gestor que realiza análise fundamentalista, falou realmente das medidas que o governo está fazendo, não só aqui dentro, mas lá fora também. E acho que você soprou um ponto importante, que é uma pergunta que passa na cabeça de muitos investidores que estão alocados ou que não estão alocados, que é o fundo do poço, né? Que acho que ninguém tem essa resposta de fato, mas essa pergunta todo mundo tem na cabeça. E não querendo acertar o fundo do poço, mas assim, você como gestor e nas conversas com gestores, assim, pensando em como a gente começou o ano, que você olhava para a tela e tinha algumas empresas que você olhava e falava, realmente, agora Bolsa 115, essas são interessantes. Agora, no atual momento, tem bem mais empresas que você olha na tela e fala, essa eu gostaria de comprar? Porque eu acho que na cabeça de um gestor é muito mais uma mentalidade de curtíssimo prazo, né, e uma mentalidade de longo prazo, né, aquela empresa que você está pensando para anos, você está junto dela. E então, esse fundo do poço, ele parece assim que realmente a gente está bem mais próximo de uma situação onde fica mais interessante voltar a pensar, a olhar essas empresas na tela tão baratas, que pode ser ou não, aí você pode concordar ou discordar de mim, e voltar a ter uma alocação, voltar a ter uma atuação mais forte. André, até aproveitando aqui, também uma pergunta aqui de um investidor nosso, se vocês já têm alguma projeção para tamanho e extensão aí dessa quarentena, tá? Acho que complementando um pouco da pergunta do Gustavo. Sei que essa pergunta hoje em dia é uma pergunta bastante complicada, mas se puder complementar e pelo menos dar uma ideia em termos de o que vocês estão projetando aí, seria interessante. Não, claro, são todas boas perguntas e as respostas são, de fato, muito difíceis, tá? Em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer a seriedade da crise, mas, ao mesmo tempo, dentro da angústia individual de cada um, a gente tem que ser muito sereno
e olhar com todo cuidado no meio desse momento extremamente difícil para os países e para as pessoas individualmente, a gente tem que ter serenidade e olhar de fato para a parte racional da economia, das empresas e da lucratividade, das vantagens competitivas e da dominância de cada uma dessas empresas no pós-crise. Assim como o momento atual é de ansiedade e angústia, a gente tem uma convicção muito grande: todas as crises passam e essa crise também vai passar. E quando a crise passar, muitos dos ativos que hoje, e alinhado com a pergunta do Gustavo, mas muitos dos ativos que hoje você olha e fala, não, esse eu não quero de jeito nenhum, no pós-crise, possivelmente os investidores vão olhar e falar, nossa senhora, como esse ativo de fato estava barato sob condições normais de temperatura e pressão. Portanto, o que a gente procura fazer é ser agressivamente conservador nas projeções das companhias que a gente tem no portfólio. Tá? Então, o cenário que a gente tem assumido nas nossas projeções é que o lockdown ele permanece durante o segundo trimestre integralmente, quer dizer, já se vão, se não me engano, 10 dias ou mais. Então, no nosso cenário base, para olhar para as empresas do portfólio ou qualquer outra empresa, a gente assume que são mais 3 meses de lockdown, que no terceiro trimestre as empresas voltam a operar com algo em torno de 50% da capacidade, e no quarto trimestre elas de fato voltam a operar mais normalmente, para que 2021 seja um ano em que as empresas operem sob condições normais de temperatura e pressão. Agora, quais vão ser essas condições normais de temperatura e pressão? Obviamente que serão condições piores do que antes, porque certamente vai haver um aumento de desemprego, uma queda de PIB, um aumento do endividamento, seja das companhias, seja das pessoas físicas, ou seja das empresas, porque simplesmente do país, porque simplesmente a gente vai ter que usar as nossas reservas ao longo desse período. Então, eu estou falando das pessoas usarem as suas reservas individuais, o país, eventualmente, usar a sua reserva de 350 bilhões de dólares, e as companhias, de certo modo, para manterem suas atividades também, quer dizer, pelo menos a sua estrutura para poder operar no pós-crise, muitas delas estando fechadas atualmente, quer dizer, sem receita alguma, as empresas também, várias delas vão ter que usar o seu caixa. Então, as condições normais de temperatura e pressão no pós-crise, de fato, serão piores do que se o ano de 2020 tivesse transcorrido de uma maneira normal, e se o PIB tivesse crescido os seus 2%, 2,5%, que eram as projeções anteriores à pandemia do coronavírus. Então, dentro da dificuldade que é prever um cenário, a gente prefere sempre o conservadorismo, e o nosso conservadorismo assume um segundo trimestre integral de lockdown, um terceiro trimestre meio a meio, digamos assim, e aí um quarto trimestre um pouco mais normal, para que de fato 2021 seja um ano em que as empresas possam operar sob condições mais normais de temperatura e pressão. E aí, quer dizer, olhando para esse nosso cenário, que eu considero um cenário severo, tá? Só usando como exemplo Wuhan, em dezembro e em janeiro, algumas pessoas foram presas na China
de cidadãos comuns a médicos foram presos porque estavam disseminando que havia uma epidemia no país. E no fim de janeiro foi decretado o lockdown de Wuhan. E 2 meses e meio depois, quer dizer, agora em 8 de abril, possivelmente a cidade volta a operar integralmente e a China já voltou a operar, a gente acompanha semana a semana, já tem tido uma evolução muito importante de volta às atividades de uma boa parte das indústrias, das companhias, enfim. Então, por que eu estou fazendo paralelo com a China? Em dezembro e janeiro, tinha uma situação em que determinadas pessoas estavam sendo presas porque estavam disseminando a mentira de que havia uma epidemia no país. E passados menos do que 2 meses e meio, o fato é que o país voltou a operar. E algumas companhias, um mês e meio depois que o lockdown em Wuhan foi decretado. Então, de certo modo, quando eu assumo 3 meses integralmente de lockdown no segundo trimestre, depois mais 1 mês e meio no terceiro trimestre, para só no quarto trimestre voltar, me parece que, comparando com o exemplo chinês, é uma projeção, vamos dizer, agressivamente conservadora. Agora, a gente não pode esquecer que está no Brasil. Tem seus prós e seus contras, né? E quando a gente faz essas projeções, Gustavo, a gente chega à conclusão que existem, sim, muitas empresas extremamente baratas se a gente considerar lucros mais normalizados ao longo de 2021. O que a gente procura fazer? Apesar dessas nossas projeções para 2020, a gente sabe que essas projeções, de certo modo, são chutometria, sendo bem objetivo e sem medo de falar e de usar esse termo. Por quê? Porque ao longo dos últimos 10 dias, a gente passou o tempo falando com CEOs, CFOs, diretores de companhias que a gente tem no portfólio e outras empresas, e ninguém tem muita noção de qual vai ser a queda da demanda, ou ainda de qual vai ser a inadimplência do sistema, ou qual vai ser o número de desempregados. Portanto, diante de condições absolutamente incertas, a gente optou por traçar um cenário que a gente considera bastante conservador. E traçando esse cenário bastante conservador, a gente conclui que em 2021, quando a gente olha para os lucros projetados das companhias, a gente já chega a um portfólio extremamente atrativo, com uma taxa interna de retorno que beira os 30% ao ano, quando antes dessa crise, essa taxa interna de retorno estava marginalmente abaixo de 20% ao ano. Quer dizer, mudou bastante, mesmo considerando uma queda importante de receitas esse ano, um aumento de endividamento por parte de algumas empresas que vão ter que continuar bancando seus custos fixos, essa é que é a realidade, e a partir do ano que vem uma retomada gradual. Então, eu acho que para o investidor, para as pessoas físicas que têm exposição ao mercado, a hora é de estar nas empresas que são líderes em seus setores e que têm balanços bastante robustos e que possam enfrentar todos esses meses de lockdown, seja 1 mês de lockdown, sejam 6 meses de lockdown, porque o que acontece é que as empresas que sobreviverem no pós-crise, elas vão ganhar market share dos mais frágeis. Isso, sem dúvida, vai acontecer, como já aconteceu, ou como acontece em todas as crises pelas quais o país passa. Então, olhar muito importante ao balanço das empresas, a situação de caixa e endividamento das empresas e se elas têm capacidade de passar por esse ano, digamos assim, sob condições extremas e agudas macroeconômicas,
E se elas sobreviverem, no ano que vem, possivelmente, elas vão ter uma retomada de crescimento no meio de um ambiente competitivo relativamente mais fácil, porque boa parte dos concorrentes, ainda que tenha sido ajudado pelo governo, vai ficar pelo meio do caminho. Essa que é a realidade, não vai sobreviver à crise. Então, a gente vê, sim, boas oportunidades de investimento. A gente não sabe a extensão da quarentena. O que a gente sabe, tem um estudo que é bacana e que nem é feito por médico e epidemiologista, enfim, eu tenho lido estudos enfim, todos vocês certamente têm lido estudos de todos os tipos, né? E de certo modo a gente torce para ler os estudos que cheguem a conclusões mais positivas, né? E não que cheguem ao fim da humanidade. Mas tem um estudo que traça paralelos entre a duração desse ciclo de disseminação de coronavírus nos países individualmente e que conclui que é um ciclo, de certo modo, que dura em torno de 8 semanas. Então, foi assim na China, aparentemente foi assim no Japão, na Coreia do Sul, agora na Europa, de certo modo, o número de doentes está diminuindo aos poucos, né? Ainda de um patamar muito alto, está diminuindo aos poucos, e a previsão, de certo modo, nos Estados Unidos é que aconteça da mesma maneira. E aí as pessoas concluem que são os lockdowns que estão, de fato, tendo um grande efeito e, de certo modo, achatando essa curva. E o achatamento da curva ele é muito mais relevante para não sobrecarregar o sistema de saúde de cada um dos países do que para as pessoas deixarem de se contaminar. Aparentemente, quase todos vão se contaminar. E esse ciclo é um ciclo que acaba durando suas 8 semanas em países diversos. Quer dizer, isso parece ser uma conclusão eventualmente meio absurda, mas existe aí uma correlação entre o que aconteceu com todos os países. Aqui no Brasil, a gente está aparentemente no 14º dia, e o 14º dia do país mostrou, pelo menos ontem, uma evolução de 15% no número de vítimas fatais do coronavírus. E o que me deixa preocupado é que nos Estados Unidos e na Itália, no 14º dia, parecia algo controlado, de certo modo. E aí sim, na sequência, veio um crescimento exponencial absurdo. Então, a gente não sabe, de fato, o que vai acontecer no Brasil, se eventualmente o distanciamento mais precoce ele leva a um achatamento da curva, ou ainda se o clima pode ajudar o Brasil, ou a densidade demográfica pode ajudar o Brasil, enfim. Tem uma série de explicações, ou se ainda os novos remédios que têm sido usados, e obviamente eles não estavam tão acessíveis na China, e hoje, aparentemente, especialmente a hidroxicloroquina tem algum nível de sucesso, isso tudo pode ser usado. Então, a gente teve mais tempo para se preparar, a gente fez um lockdown mais cedo do que os outros países, e hoje o medicamento que é utilizado, ou o protocolo, inclusive aprovado pelo FDA e aprovado aqui localmente para ser utilizado, ele parece ter algum sucesso, e isso tudo pode minimizar o número de contaminados e vítimas fatais, mas, de fato, eu acho que é um
a gente tem que se preparar para as próximas semanas serem semanas bastante difíceis, com notícias dos Estados Unidos e do Brasil não tão encorajadoras. Eu espero estar muito errado, mas eu acho que as próximas semanas vão ser difíceis. Mas ainda só para não puxar rapidinho, mas aí é muito essa questão, né, que a gente tem que sempre lembrar que a Bolsa sempre tenta antecipar esses movimentos, né, então as próximas semanas vão ter dados saindo da China do primeiro trimestre, que devem ser a coisa que a gente nunca viu na vida, que nem você falou, acabaram de sair os dados de ontem para hoje, aumentou bastante o número de novos casos aqui, depois de 3 dias de queda, então isso também pode assustar, né, que acho que um ponto que você falou bem feliz, assim, feliz no sentido bem correto, de que realmente é uma crise diferente que está na sua casa, né? A preocupação com o mercado e a preocupação com a sua casa, então, diferentemente de outros. Mas voltando, você enxerga realmente que está ficando uma situação mais clara de que tem muita empresa que foi descontada por conta de um mercado mais disfuncional, né? Que foi uma palavra bem utilizada recentemente. Sem dúvida. A gente viu em alguns casos, quando a Bolsa bateu seus 62 mil pontos, a gente viu alguns casos de fundos que estavam alavancados serem obrigados compulsoriamente a vender posições. Alguns fundos, de fato, simplesmente deixaram de existir porque trabalham alavancados, outros tiveram perdas enormes, muito maiores ainda do que as perdas de fundos comuns. Então, uma das sugestões que fica e uma das lições que toda a crise deixa é a questão de alavancagem, né? Quer dizer, trabalhar com alavancagem é, de fato, algo extremamente agressivo e muitas vezes você consegue construir patrimônios durante meses, anos, usando alavancagem e vem uma crise de um mês e simplesmente leva o seu patrimônio a zero. Então, eu acho que a primeira lição é não usem alavancagem. Olhem com cuidado para as companhias ou para os fundos que investem em empresas e que a filosofia seja investir em empresas de maior qualidade e que certamente vão sobreviver ao longo desse período, por mais que as cotações de mercado te levem a crer que essas companhias não vão sobreviver. Quer dizer, a gente vê quedas de 20%, 25%, 30%, 50%, 60%, 70% em algumas companhias, e a gente sabe que a posição de liquidez delas é boa, que elas têm vantagens competitivas, que elas são estruturalmente dominantes e que elas vão sair da crise mais fortes, para eventualmente consolidar os mercados em que atuam. Então, tem que ter um olhar muito específico para cada uma das empresas, considerando um conservadorismo por trás das projeções, porque as crises passam. Hoje o nível de previsibilidade é muito baixo, como eu mencionei para vocês, a gente fala diariamente com CEOs, CFOs, gente que dirige as principais companhias do país e que não tem nenhuma visibilidade sobre como é que vai ser a semana seguinte. Então, como nós que somos analistas de empresas e gestores de recursos, a gente pode ter alguma visibilidade sobre o próximo mês ou sobre as próximas semanas. Não existe nenhuma capacidade de prever. É muito curioso, tem uma frase que é muito dita, que é quando a oportunidade de comprar chega, ninguém quer comprar. E é mais ou menos isso de fato que acontece, né? Instintivamente, quando a vontade de comprar chega, ou melhor, quando a oportunidade de comprar chega, é um momento que, via de regra, as pessoas emocionalmente estão querendo vender e não comprar. Agora, se você for capaz de ser racional,
pensar que, eventualmente, daqui a 2 meses, por mais machucado que o país saia, essa pandemia vai estar, de certo modo, contida e que as empresas vão voltar a operar, a gente, de fato, vai ver que tem empresas que estão extremamente baratas, mesmo sendo líderes dos seus setores e com posição de caixa robusta. Qual é o fundo do poço? Eu acho que as pessoas devem entrar para fazer um investimento em bolsa dispostas, mesmo depois de toda essa queda, dispostas a eventualmente perder 10, 20, 30% para poder ganhar 100%. Perder 20% para poder ganhar 50%, 60%, 70%. Então, eu não sei dizer onde é que vai parar a queda, assim como eu não sei dizer exatamente qual é a alta potencial, porque num cenário construtivo as empresas vão criando, vão alocando capital, a taxa de desconto vai ficando mais baixa. Eu só acho que hoje, em comparação com a crise de 2009, por exemplo, ou de 2013, as empresas brasileiras estão muito menos alavancadas, pelo menos as abertas em bolsa, tá? A gente estava falando de um índice Bovespa que era 5 vezes alavancado na última crise, dívida líquida sobre EBITDA, e hoje é um índice Bovespa que é menos de 2 vezes alavancado, quer dizer, menos de 2 vezes a dívida líquida sobre EBITDA das companhias do índice, eventualmente chegando a 1,5 vezes. Os níveis de caixa das companhias são muito maiores e hoje as taxas de juros estão em 3,75 versus, enfim, 12, 13, 14,25 que chegou no passado. Então, hoje uma empresa toma um empréstimo muito caro a 8% ao ano, né, que é CDI mais 400 basis points. É um empréstimo muito caro. Na crise de 2015, durante o impeachment, por exemplo, algumas empresas tomavam um crédito a 20% ao ano, que era os 14,25 mais 500 basis points. Então, hoje também, o cenário macroeconômico, sob o ponto de vista de inflação e nível de taxa de juros, ele é bem mais construtivo do que nas últimas crises, e vale dizer que o país tem 350 bilhões de dólares em reservas, ou 320, a gente não sabe exatamente o valor, mas essas reservas elas estão aplicadas nas treasuries americanas. E as treasuries americanas estão nas máximas históricas, quer dizer, as reservas do Brasil se valorizaram esse ano mesmo em dólares. E aí, quando a gente traduz o nível de reservas de dólares para reais, fica um nível muito alto. A gente está falando de 5 vezes, a grosso modo, 350 bilhões. A gente está falando de... assim, é um número de fato muito alto, né? Quer dizer, a gente está falando de quase 2 trilhões de reais em reservas para um PIB de 7, 8 trilhões. Então, é um nível muito alto, e aí eu faço a pergunta e a provocação, quer dizer, por que não vender 50 bilhões de dólares ou assim, reservas de emergência? Elas devem ser utilizadas nas emergências. As pessoas carregam ou tentam carregar alguma reserva para poder utilizar numa emergência eventual. As empresas carregam caixas mais altos para poderem utilizar num momento emergencial, assim como o país carrega reservas mais altas para poderem utilizar em momentos emergenciais. Então, acho que eventualmente pegar 100 bilhões de dólares, que são equivalentes a 500 bilhões de reais, e eventualmente, em parte, você reduz a dívida bruta e outra parte você ajuda o país com um estímulo fiscal. Isso tudo tem que passar pela cabeça da equipe econômica, porque para sair dessa crise vai ter que ser um impulso vigoroso. Boa. André, acho que mais por conta do tempo aí, eu gostaria de perguntar também para você,
Dado esse cenário aí de um lockdown aí, um cenário um pouco mais conservador em um lockdown aí até o segundo trimestre total, se vocês já têm uma projeção de crescimento de PIB, e também eu acho que falar um pouquinho aí em termos de carteira. Olhando para todo esse cenário que você falou, que acho que focar bastante em empresas dominantes no segmento, que vai eventualmente, acho que a TIR projetada é uma TIR muito mais alta do que vocês projetavam no passado. Em termos de carteira, hoje em dia, vocês tiveram alguma modificação por conta do cenário atual? Eu sei que no processo de análise de vocês não desconsideram nenhum setor, mas vocês tiveram qualquer modificação por conta do setor em si, que teve maior impacto, e vocês fizeram alguma modificação relevante, e tanto da parte de venda quanto da parte de compra? Acho que essas seriam as perguntas. Tá ótimo. Eu acho que o primeiro ponto que a gente fez foi entender quais são as companhias que provêm serviços essenciais de companhias que têm serviços não essenciais. E o próprio governo listou quais são os serviços essenciais. Basicamente, os serviços essenciais são os serviços que não estão passando por lockdown, empresas que continuam a operar independentemente do lockdown. Então, a gente está falando aí de empresas de transportes, por exemplo, ferrovias, ou distribuição de combustível, distribuição de gás. Então, a gente está falando aí do grupo Cosan, por exemplo, que tem a Rumo, que também é aberta em bolsa, que é uma ferrovia, tem a Comgás, que é a distribuição de gás natural, e, além disso, tem a Raízen Energia e a Raízen Combustíveis, que são a distribuição de combustíveis do posto Shell e a produção de açúcar e etanol. Essas companhias, elas vão continuar operando, tá? Assim como uma empresa de transmissão de energia elétrica, como a Alupar, ela vai continuar operando. Não depende de oferta, demanda, inadimplência. Ela tem um contrato na concessão e, por esse contrato, ela recebe uma determinada receita que é atualizada pela inflação todo ano, com margens operacionais de 90%. Tem distribuidoras de energia que também continuam operando. Claro, elas vão sofrer um pouco com oferta, com demanda especificamente, ou ainda com inadimplência, mas vai haver um reequilíbrio financeiro dessas companhias, como é previsto pela ANEEL, que é a agência do setor de energia elétrica. Então, tem companhias que provêm serviços essenciais, empresas, por exemplo, que fazem vendas pela internet. São considerados serviços essenciais, porque as pessoas precisam continuar consumindo suas necessidades básicas. E tem que fazer pedidos, ou ir até um supermercado, ir até uma farmácia, ou fazer pedidos pela internet, um restaurante, almoço, jantar, enfim, seja lá o que for. Então, empresas de transportes, ferrovias, portos, aeroportos, rodovias, transmissão, distribuição, geração de energia elétrica. Tem várias companhias que vão continuar operando, e algumas delas, pouquíssimas na verdade, vão ter receitas similares e resultados operacionais similares ao que elas teriam antes do lockdown, tá? Então, a gente pode dar o exemplo de Rumo. A gente não prevê nenhum impacto nos resultados da Rumo, que é a ferrovia que liga o Centro-Oeste, Rondonópolis, até o Porto de Santos, de onde grãos são exportados para a China, para a Ásia, para a Europa. Quer dizer, o consumo de soja, milho, por parte da China, da Ásia, da Europa, não vai diminuir por conta do coronavírus, tá? Então, a gente entende, e a safra de soja brasileira foi muito rica. Ela já foi colhida em boa parte, e a evolução foi muito positiva. Então, existe soja sobrando no Brasil. A Rumo é a principal empresa transportadora dessa soja até os portos no Brasil.
e, portanto, os volumes da Rumo não devem sofrer. Ou ainda, a Alupar, como eu disse, transmissora de energia elétrica. Só que, naturalmente, essas empresas que provêm serviços essenciais são as empresas que menos caíram em bolsa. As empresas que mais caíram em bolsa são as empresas que têm serviços mais discricionários, quer dizer, que simplesmente dependem da vontade do consumidor. E algumas delas, inclusive, foram obrigadas a fechar suas portas. Então, pega, por exemplo, um shopping center. Todos os shopping centers estão fechados. Só que hoje, em bolsa, eles estão negociando abaixo do custo de reposição. Bem abaixo do custo de reposição. Quer dizer, existe um empreendimento imobiliário, existe um real estate por trás dos shoppings. Aí muita gente pode advogar, poxa, mas a retomada dos shoppings vai ser muito lenta, porque mesmo depois de abertos, os shoppings vão ser evitados pela maior parte das pessoas, né? Só que você imagina a situação das lojas de rua, que já era uma situação difícil, depois desses fechamentos obrigatórios, boa parte delas vai sumir do mapa, vai eventualmente quebrar. E os shoppings continuam sendo praças de lugares de entretenimento, de cinema, de diversão, e as pessoas, elas querem isso, querem experiências. Então, eu acho que a gente tem que olhar, de fato, para cada um dos segmentos e entender quais são as implicações potenciais. Poxa, será que no ano que vem o tráfego nos shoppings ele já não vai estar mais normalizado? Esse ano, de fato, os shoppings vão ficar fechados por 1 trimestre, 2 trimestres, seja lá quanto for. Mas será que no ano que vem os shoppings já não vão ter voltado ao normal, concorrendo com lojas de rua que possivelmente estão numa situação muito pior? Então, é esse tipo de reflexão que a gente tem que fazer. Ou ainda, empresas de saúde ou de educação, a demanda por seguro de saúde não vai continuar existindo depois dessa pandemia, ou serviço ou ensino superior presencial vai de fato continuar sendo utilizado, ou vai haver uma migração para ensino superior à distância, né? Porque as pessoas podem estudar de casa. Isso eu ia fazer uma pergunta, tá? Que você tocou num ponto que eu acho que você vai não perder. Você acha que vai ter algum tipo de gatilho para a parte de e-commerce, agora que as pessoas vão ser obrigadas, já que elas estão isoladas em casa, a fazer essa migração, que estava acontecendo naturalmente em diversos setores da economia? Você acha que vai ter algum tipo de impulso, graças à crise do corona? Eu não tenho muita dúvida, tá? Na verdade, o varejo online no Brasil tá, assim, a grosso modo, está em torno de 5% só do varejo total, tá? E boa parte, de fato, continua sendo varejo de rua. Então, o varejo de rua ele vai ser ainda mais perdedor, na nossa opinião, tanto para o varejo online quanto para os shopping centers. E, obviamente, que a gente tem que considerar o preço que a gente paga pelos ativos, né? Quer dizer, não adianta também chegar à conclusão de que por exemplo, determinados serviços vão ter uma demanda muito forte esse ano, mas será que o mercado já não precifica, né? Quer dizer, o Zoom, por exemplo, que a gente está usando agora, já vale 50 bilhões de dólares, se não me engano. Faz sentido pagar 50 bilhões de dólares pelo Zoom, ou vai ter uma tecnologia similar, tão boa quanto, ou melhor, que eventualmente não substitua o Zoom, mas que concorra com o Zoom de uma maneira tão eficaz? Então, para mim, uma das lições dessa crise é que a empresa que tiver consumidores finais e não tiver o canal digital absolutamente azeitado e a comunicação com o cliente final 100% funcionando sob o ponto de vista digital e online,
ela vai ficar no meio do caminho. Então, eu, por exemplo, assim, nada contra nem a favor, mas experiência pessoal. Eu tenho o seguro Bradesco Saúde. A minha mãe tem Sul América. O Bradesco não tem teleatendimento e não tem a possibilidade de consultas online, mesmo pelo telefone. A Sul América tem teleatendimento e faz um atendimento, nem que seja pelo telefone, um pré-atendimento pelo telefone. Triagem, né? Uma triagem. E mais do que isso, você consegue pedir o seu reembolso para a Sul América pelo app da Sul América. Tá? Então, certamente é uma empresa que está à frente da concorrência, pelo menos do Bradesco e da Amil, que nem tem esse canal desenvolvido. Tá? Isso vale para vários outros setores. Então, uma empresa de ensino superior ou de ensino básico, ela precisa ter as ferramentas digitais funcionando e funcionando com uma avaliação dos clientes bastante positiva. As pessoas no Brasil precisam ser capazes, ensino em massa, as pessoas precisam ser capazes de estudar no ônibus com fone de ouvido e dando alguns cliques no seu smartphone. Então, não tem jeito, isso tem que evoluir necessariamente para um ensino muito mais híbrido. E isso vale para tantos outros exemplos. A gente se questiona, por exemplo, o setor de aviação. O setor de aviação, ele tem dívidas em dólar, custos em dólar, e, além disso, custos fixos muito altos. E a receita desse setor simplesmente parou de existir, porque a maior parte dos voos não tá sendo feita. Vamos assumir que no pós-crise, tudo bem, acabou a pandemia, as pessoas podem viajar, podem pegar avião para lazer ou para a parte corporativa. Eu vou pensar, quer dizer, André, sócio da Brasil Capital, eu vou pensar algumas vezes antes de pegar um avião para o Rio de Janeiro para fazer uma reunião e voltar. Então, eu entendo que a parte de vendas corporativas das empresas aéreas vai sofrer estruturalmente. Acho que as pessoas vão deixar de fazer viagens corporativas, porque o Zoom, ou seja lá qual for a ferramenta, ela economiza tempo das pessoas, dinheiro das companhias, estresse, movimentação, horas do dia, enfim, a gente só vê quase pontos positivos, sendo que eu estou me comunicando com o Gustavo, com o Gabriel e com as pessoas que estão aí, mais especificamente com vocês dois, visualmente, tanto quanto eu estaria me comunicando numa reunião presencial. Então, a gente tem que entender as mudanças de hábito de consumo e, certamente, a digitalização da experiência do consumidor, ela certamente vai ser acelerada depois dessa crise, eu não tenho a mínima dúvida, porque ela mantém a conectividade entre as pessoas sem que elas precisem sair de onde elas estão. Perfeito, André. Boa, André. André, pergunta, acho que mais sobre o portfólio. Você poderia abrir aí quais são as maiores companhias que você tem em portfólio e quanto que elas representam hoje em dia? Sei lá, top 5 e top 10 aí de representatividade no portfólio de vocês atualmente? Posso, claro. Os maiores investimentos do portfólio são Rumo, que é a ferrovia, Cosan, que tem a participação na Rumo, mas também tem a distribuição de gás natural em São Paulo, e a Raízen Combustíveis com a Shell e a Raízen Energia com a produção de açúcar e etanol. Depois a gente tem B3, que é a Bolsa, que também é um serviço essencial. Infelizmente a Bolsa continua funcionando, infelizmente não, acho que está certo, tem que continuar funcionando mesmo, tá? Mas é um serviço essencial, está funcionando todo dia, está gerando caixa, o endividamento é baixo,
os volumes estão positivos, então a gente gosta do investimento. Depois, o quarto maior investimento é a Alupar, a transmissora de energia, e depois a Sul América Seguros, que na verdade vendeu o negócio de autos para a Allianz e deve receber nos próximos meses algo em torno de 3 bilhões de reais antes de pagar imposto pela venda do negócio de seguro de automóveis, e ela fica quase que integralmente focada na parte de seguro saúde. Aí depois vem Petro, depois vem Edux, que é a antiga Estácio, empresa de ensino superior presencial e à distância. Esses são os nossos maiores investimentos, e aí eu posso citar também Energisa, que é a empresa de distribuição de energia, e Duratex, que acho que a maioria das pessoas conhece. Então, existe consumo discricionário no portfólio, existem empresas que caíram muito pesadamente, o desempenho não é satisfatório, mas eu olharia com cuidado tanto para o fundo quanto para as empresas abertas em bolsa, que é justamente nesses períodos de grande incerteza e imprevisibilidade que bons investimentos podem ser feitos. Com cautela e sabendo que é muito difícil achar o fundo do poço, tá? Infelizmente, Gustavo, gostaria de ter essa fórmula, mas eu acho que a fórmula é continuamente, nos períodos de estresse, empregando capital lentamente nas companhias ou nos fundos, de modo a fazer um preço médio. Mas assim, pensando assim, sem precisar ser uma resposta muito longa, pensando em toda essa movimentação que a gente teve, as plataformas, o número de investidores em bolsa aumentou bastante recentemente. Você acha que esse investidor médio você já está sentindo ele um pouquinho mais maduro? Ou você acha que ele vai sofrer bastante e esse número não vai se manter tanto assim? Porque teve bastante investidor que talvez não tenha feito seu perfil de investidor, né? Não tenha se identificado como investidor, as pessoas como investidor, tanto assim. Então, você acredita que realmente ele está mais maduro para essa crise comparado a crises passadas? Ou você acha que não, que esse baque vai ser bem forte? E o André, Se o até Gabriel quer complementar. complementando, desculpa, até complementando um pouco da pergunta do Gustavo, vocês reabriram fundo recentemente, né? Como que vocês têm visto isso em termos de captação líquida do fundo de vocês, em termos de resgate, qual que é o público-alvo? Até acho que você consegue ter uma sensibilidade muito dentro de casa aí da pergunta do Gustavo também, né? Porque só para deixar mais claro, que eu acho que eu fui bem confuso. São duas gerações, eu acho, né? Aquela geração que nunca tá entrando no mercado financeiro como investidor e tá se vendo que tem muito mais informação disseminada, né? As plataformas, os bancos abrindo os seus conteúdos, seus relatórios. E também tem aquela que estava muito acostumada, né? A estar confortável na renda fixa, viu o retorno cair bastante e acabou fazendo essa transição. E recentemente, né, o número explodiu bastante nos últimos anos e passa por essa crise, digamos assim, por esse choque. A pergunta é muito boa, e o que a gente tem visto é, surpreendentemente, o investidor de plataforma com um comportamento admirável. Quer dizer, são pouquíssimos os resgates frente ao número de investidores que a gente tem, talvez pela queda ter sido muito rápida também e não anunciada, né? Não é que deu tempo das pessoas se precaverem, mas o fato é que o comportamento dos investidores institucionais e family offices tem sido positivo, dos institucionais, como fundos de pensão, também tem sido positivo. Inclusive, foi provocado por eles que a gente decidiu reabrir os fundos, porque alguns dos parceiros falaram, bom, o fundo estava aberto e agora teve uma realização de 30%, 40% na Bolsa e a gente quer poder se aproveitar do momento para fazer aplicações adicionais. Então, provocados pelos fundos de pensão, que a nossa equipe decidiu reabrir os fundos. Quer dizer, se a gente está abrindo para um investidor específico, por que não abrir para todos, né? Essa que é a realidade. Então,
o perfil dos fundos de pensão tem chamado a atenção positivamente. Alguns family offices também, multifamily offices, têm chamado a atenção positivamente. Os tickets menores vindo de plataformas de aí todos os níveis, né, também têm chamado a atenção positivamente. Quer dizer, não existem resgates líquidos vindos de plataformas, e talvez o investidor que fique mais preocupado na situação atual seja eventualmente um investidor private que tem, vamos dizer, estou dando um exemplo qualquer, tá? 10, 15 lojas de varejo e conseguiu economizar um determinado valor ao longo da vida e é agressivo naturalmente, afinal foi empreendedor no Brasil durante muitos anos e passa por essa crise com eventualmente todas as suas lojas fechadas e uma exposição à renda variável maior do que o devido e eventualmente tem até que aportar capital de giro nas lojas para que elas continuem sobrevivendo. Tá? Eu estou dando um exemplo qualquer de, enfim, um cliente varejista, enfim, os empreendedores e clientes, quer dizer, eu digo, mais relacionados ao segmento private, a gente vê um ou outro mais preocupados e resgatando quase que num modo de sobrevivência, né? Então, a verdade é que a gente aprendeu com as crises que tem investidores de todos os tipos, tá? E a gente não questiona muito as necessidades de cada um. É importante cada um ter a exposição em bolsa com a qual consegue dormir relativamente bem. É muito curioso, porque pelo menos assumir posições nesse mercado do jeito que está é absolutamente desconfortável, tá? Agora, não pense que, quer dizer, quando for absolutamente confortável e tudo parecer muito óbvio, provavelmente esse sentimento está dentro de você e de todas essas pessoas que estão à sua volta. Então, de fato, investimento em empresas, em ações, é algo que é intrinsecamente desconfortável, tá? E eu acho que o investidor final ele tem que saber o apetite de risco que tem e dosar sua exposição de acordo com o apetite de risco. E sendo direto na sua pergunta, em termos líquidos, a gente teve ao longo desse mês de fevereiro, ao longo desse mês de março, desculpe, e mais especificamente desde o dia 26 de fevereiro, que foi a sexta-feira pré-carnaval, porque aí depois dessa sexta-feira que os mercados começaram a cair fortemente, a gente teve algo em torno de 200 milhões de reais de aplicações líquidas. Legal. Tá? Então, que são compostos, eu acho que por algo em torno de 350 milhões de reais de aplicação e 150 milhões de reais de resgate. Quer dizer, com muitos clientes sempre existe giro, né? Isso é super normal. Talvez o volume de resgates tenha aumentado, mas o volume de aplicações também aumentou de uma maneira bastante forte. André, acho que chegando mais no fim aqui, eu acho que eu tenho duas últimas perguntas. Uma é extremamente direto, qual que é a estratégia em termos de abertura do fundo? Acho que até uma pergunta que veio aqui, que o fundo ele tinha fechado aí, se não estou enganado, no início desse ano, aí ele reabriu agora. Qual que é essa estratégia em si para que o fundo fique aberto? E a outra é assim mais direta ainda. Eu sei que você contextualizou bem, acho que tem boas, como você comentou, tem boas oportunidades, mais pensando no médio prazo, mas sendo direto, você acha que o atual momento é um momento de compra mesmo de bolsa? É um momento de compra mais conservador? Eu sei que tomar qualquer tipo de posição é muito difícil, como você bem falou, mas acho que é uma dúvida que muita gente fica aqui, e aí eu queria ouvir um pouco de você aí, acho que um pouco mais direto até.
Só um segundinho, por favor. Não, tranquilo, André. Que me chamaram aqui. Só um segundinho. Desculpa. Eu acho que, de novo, depende muito do perfil de cada investidor, tá? A gente está numa fase de aplicar os recursos dos clientes, quer dizer, o que a gente tem recebido, a gente tem sim aplicado em bolsa nesses níveis de preço. E a questão de abertura do fundo foi justamente a provocação de investidores institucionais de que os preços de mercado faziam sentido, então por que não reabrir os fundos? E de fato, depois de uma queda importante, com preços muito mais baixos, a gente entendeu que fazia sentido abrir essa possibilidade para todos os clientes, tratando todos os nossos clientes de maneira igualitária, tanto os institucionais quanto as pessoas físicas. Então, é isso que está por trás da abertura do fundo, e o fundo continuará aberto enquanto a gente entender que o cenário esteja propício para acumular mais ações de empresas. Então, depende da magnitude da crise. Como eu disse para vocês, pelo perfil que a gente viu, as crises duraram algo em torno de 8 semanas. Vamos ver como é que vai ser essa crise aqui no Brasil. Mas enfim, respeitando o apetite ao risco de cada um dos clientes, eu acho sim que a gente está numa zona de compra. Até porque eu não sei qual a exposição média dos clientes que vocês têm à Bolsa, mas o cliente que tinha eventualmente uma exposição de 20% à Bolsa, depois dessa queda, está com uma exposição à Bolsa de 13%, 14%, 15%. Simplesmente porque a Bolsa caiu muito mais do que todos os outros ativos que o investidor tinha na carteira. Porque, via de regra, o investidor brasileiro tem uma carteira um pouco mais conservadora. Então, a exposição a ações naturalmente diminuiu. E isso acontece muito frequentemente em fundos de pensão também, que, via de regra, seguindo o que é muito praticado nos Estados Unidos, fazem seus rebalanceamentos, quer dizer, quando cai muito e a parte de ações perde proporção no portfólio, eles voltam a comprar. Quando sobem muito, quando o mercado acionário sobe muito, eles vendem marginalmente para readequar a exposição a ações. Então, acho que tem que ser seletivo, depende muito do nível de risco que cada um quer tomar e se está disposto a ter notícias em um ambiente muito volátil ao longo das próximas semanas para eventualmente se beneficiar, por exemplo, ao longo do último trimestre desse ano ou do ano que vem. Enfim, a gente não controla as crises e as potenciais consequências do coronavírus, mas a gente entende sim que está em território de compra. Legal, André. Gustavo, você tem mais alguma pergunta aí? Acho que a gente chegou... Eu vou respeitar um pouquinho o tempo também do André, né? Porque senão tinha mais perguntas, mas de fato acho que a gente estourou bastante tempo. Conversando bastante aqui. André, agradeço bastante aí sua presença, acho que foi bastante esclarecedor. Não deu para, acho que, fazer todas as perguntas aqui, mas de fato... acho que o conteúdo foi bastante enriquecedor tanto, acho que para nós aqui da RB, quanto, acho que para os clientes e investidores. Muito obrigado aí pela parceria mesmo. Também queria agradecer a Juliana, que é a responsável aí pelo relacionamento aí da RB junto à Brasil Capital. E também falar que o fundo da Brasil Capital está disponível na plataforma para investimento. O André falou aqui, é um bom momento aí de compra, sempre respeitando aí o perfil de cada investidor. Então, o fundo está disponível na plataforma e qualquer necessidade pode entrar em contato com o time comercial, os responsáveis aí, fiquem à vontade, tá bom? Obrigadão mesmo, André. Obrigado, André.
agradeço ao Gabriel, ao Gustavo, à RB Investimentos e estou sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês e chegando eventualmente aos clientes finais também. Obrigado. André, valeu. Até mais. Um abraço. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Boa noite.